Para encerrarmos nossas apresentações dessa tarde, teremos a palestra da professora doutora Eugênia de Aragão Viana, mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em atenção hospitalar à saúde, psicóloga hospitalar e docente do curso de psicologia, com o tema Luto e doação de órgãos. Seja bem-vinda, professora Eugênia. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou a professora Eugênia Viana e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a temática luto e doação de órgãos e falar um pouco de que lugar é a minha fala. Eu fiz especialização através de uma residência multiprofissional em que eu trabalhei especificamente na assistência em transplantes. Então, desde que eu me formei, eu já iniciei essa especialização e já trabalho com essa temática do contexto da doação de órgãos e com pacientes que iam realizar algum transplante. Atualmente, eu trabalho num hospital particular aqui de Fortaleza e faço parte da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante desse hospital. Também vou falar um pouquinho sobre o que é essa comissão para vocês. Achei interessante trazer a própria definição da doação de órgãos a partir do Sistema Nacional de Transplantes. A partir do Decreto 2268 de 1997, o Sistema Nacional de Transplantes diz que a doação de órgãos seria a retirada de órgãos ou tecidos de um doador vivo ou falecido para um receptor que necessite de um transplante. Então, ele vem definindo também que o doador vivo seriam cônjuges, parentes consanguíneos ou doador não aparentado mediante autorização judicial. O que seria esse doador não aparentado? Um amigo, alguém que não faça parte da minha família ou que não seja cônjuge, mas precisa dessa autorização de um juiz para que essa doação aconteça. Lembrando também que a doação intervivos acontece com órgãos que não causem algum tipo de prejuízo à saúde do paciente que irá fazer essa doação. No caso do doador falecido, a gente tem a doação de pacientes com diagnóstico de morte encefálica, que a gente vai falar posteriormente sobre o que seria essa morte encefálica. De acordo com a legislação de doação de órgãos, a lei número 10.211 de 2001, ela traz o seguinte em relação à doação. O artigo 4º traz o seguinte: dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória reta ou colateral, até o 2º grau inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. E quem pode autorizar essa doação? Pais, filhos, irmãos, avós e netos. Então, nesse momento da doação, a gente tem o familiar que autoriza essa doação e a gente tem um documento com 2 testemunhas em relação a esse processo. E aí, trouxe para vocês também a definição do que seria a morte encefálica, né, no caso de um doador falecido, a partir da resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução número 1489, de 1997 também. E o que ele traz em relação à morte encefálica? Que seria a interrupção completa e irreversível de todas as funções cerebrais, mesmo na presença da atividade cardíaca ou reflexos primitivos. Quem seriam esses principais doadores com diagnóstico de morte encefálica? Seriam pacientes, na maioria desses pacientes jovens, que sofrem traumatismo craniano devido a acidentes e hemorragias cerebrais, os famosos AVCs. O diagnóstico de morte encefálica, socialmente, ainda traz dúvidas e questionamentos aos familiares sobre a certeza de que houve um óbito de fato. As pessoas ainda têm dúvida exatamente porque o paciente, às vezes, como coloca aqui a definição, a questão dos batimentos cardíacos, dos reflexos desse paciente, lembrando que
na verdade, esse paciente ainda possui esses reflexos e os batimentos cardíacos, porque esse paciente está ligado a um suporte ventilatório, a um suporte que dá condições desse paciente se manter com a circulação, né, acontecendo no organismo, para que esses órgãos sejam exatamente preservados para uma possível doação, ok? Então, quando a gente fala também de que é algo que socialmente ainda causa dúvida, ainda gera dúvida entre os familiares, a gente fala também de uma associação que a gente faz com relação à morte associada ao coração parar de bater, né? E, na verdade, a morte ela acontece quando o cérebro para suas atividades. Então, a gente tem aquela coisa do sentimento associado aos batimentos cardíacos, o coração parou, a pessoa faleceu, e a gente esquece um pouco que existe a questão da interrupção da atividade cerebral, né? Que é o diagnóstico de morte encefálica. Então, por isso que as pessoas ainda geram essa dúvida, porque o corpo ele permanece com os batimentos, com a circulação, com a respiração artificial, e muitas vezes essa família tem dúvida se realmente o paciente foi a óbito ou não, ok? E aí trouxe algumas reflexões em relação a essa morte encefálica. O que significa estar diante de uma morte na qual o corpo está quente, o coração está batendo e o paciente parece estar respirando? Como lidar com esse diagnóstico e com a morte do meu familiar? E a questão mais importante ainda, como abordar essa família que está iniciando um luto em relação ao seu paciente, ao seu familiar, com relação à doação de órgãos. E aí, a gente lembrar que nesse processo, a família é o elemento central do apoio, do suporte a esse luto e central no processo de doação, ok? Após a morte de um paciente, espera-se que a família inicie um processo de luto e é durante esse período delicado, durante esse processo inicial de luto, em que as equipes de saúde vão abordar essa família para o processo de doação. Então vejam como é delicado esse momento. Eu estou vivenciando a morte de um familiar e estou sendo abordado pela questão da doação de órgãos. Como me portar diante disso? O luto da família, de cada família, vai ser singular. Depende de fatores como a forma que a família lida com perdas, processos de perdas anteriores, vínculo familiar com aquele paciente, quem é o familiar que está vindo para conversar com essa equipe para definir sobre o processo da doação, qual é o vínculo que esse familiar tem com a pessoa que acabou de falecer. E o tipo de morte ocorrida também é um fator que vai diferenciar a perspectiva dessa vivência do luto desses familiares. Trago para vocês uma definição sobre essa questão do luto, do autor Parks. Ele traz uma definição de 1998 que traz o seguinte: o luto é a manifestação de reações a uma perda significativa, pois há um rompimento dos vínculos que as pessoas estabelecem umas às outras. A perda de uma pessoa significativa é uma situação altamente estressante, sendo o luto uma resposta normal desse enfrentamento. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse processo da doação, como que acontece. Geralmente esse paciente chega ao hospital e aí, assim que começa essa avaliação do paciente, já se começa a comunicar para essa família sobre essa possibilidade de um possível óbito e de uma série de avaliações que precisa acontecer com esse paciente que está internado. Então, essa família já precisa ser acolhida de alguma forma com relação a esse possível luto que ela vai vivenciar e com relação à compreensão de todo esse processo que vai acontecer, tá? O processo do luto, por si só, já é uma causa de um sofrimento emocional, né?
No entanto, nesse contexto da doação de órgãos, pode haver alguns fatores complicadores. Quais seriam eles? A questão de ser uma morte violenta, muitas vezes, e que essa morte violenta, ela não possibilita um luto antecipatório que auxilia no processo de um luto posterior, como ocorre em pacientes que têm doenças progressivas, degenerativas, que esse luto ele se antecipa no próprio processo do adoecimento, tá? Os familiares, eles, por ser uma morte repentina, uma morte violenta, eles são surpreendidos, né, com a notícia, podendo ocasionar a dificuldade da aceitação desse luto, tá? Então, lembra que eu falei para vocês da questão dos pacientes, na maioria das vezes jovens? Então, são pacientes que sofrem algum tipo de acidente de trânsito, motociclistas especialmente, crianças que sofrem algum tipo de queda e têm um traumatismo craniano, pessoas jovens, acidentes por arma de fogo, por exemplo, também. Então, são pacientes, na maioria, jovens, e mortes violentas, repentinas, que de repente a família precisa lidar com aquele luto, com aquela possibilidade de morte que se apresenta naquele momento, certo? Por isso que a gente fala de um processo de enlutamento mais complicado, que podem haver fatores mais difíceis de serem elaborados, né? A autora Kubler-Ross também fala um pouco sobre essas fases do luto, sobre as possibilidades de momentos de negação, de raiva, de barganha, de não acreditar, né? De não aceitar em um primeiro momento a questão de um óbito de um paciente tão jovem. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece essa questão da morte repentina, o Parkes ele também vai trazer vai abordar um pouco sobre essa teoria também. Ele traz que mortes repentinas e inesperadas, perdas múltiplas, mortes violentas e mortes envolvendo a ação humana, como suicídio e assassinato, representam um risco especial para a saúde mental, mesmo na ausência de vulnerabilidade do familiar, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tem a morte desse paciente jovem, a gente lida com esse fator complicador, tá? Então, ele fala também, o autor fala que pode ocasionar sentimentos de culpa, raiva, frustração, buscar uma causa para que isso, né, para que explique o que aconteceu, e também o aumento do risco de problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Então, a gente às vezes consegue perceber na família a tentativa mesmo de uma explicação de que algo aconteceu, né? Ou justificar o acidente daquele familiar. Mas eu acho que ele correu naquele dia, ele não estava muito bem habilitado. Ou alguma forma de culpa, mas a criança caiu porque a gente não estava atento, talvez a gente precisasse estar mais atento. Então, sentimentos que podem complicar e gerar um luto mais demorado, mais difícil para esses familiares, por conta do tipo de morte também. E aí, quando a gente vai abordar a família enlutada num momento tão complicado, de uma morte tão inesperada, a gente precisa tomar alguns cuidados em relação ao processo da doação. Quais seriam eles? A família ela deve ser comunicada desde a suspeita inicial do diagnóstico de morte encefálica, por exemplo. A família, quando ela acompanha esse processo, quando ela tem a facilidade de compreender o que está acontecendo, de perguntar, questionar alguma coisa para a equipe, ela se sente mais à vontade também em pensar sobre essa decisão, sobre o processo, em tomar alguma decisão junto com outros familiares ou mesmo sozinho. E é interessante que ela saiba desde o início como todo esse processo vem acontecendo, tá? Só a título de curiosidade também, quando o paciente tem uma suspeita de morte encefálica, são feitos alguns testes clínicos nesse paciente,
São feitas algumas avaliações por profissionais médicos, especificamente por neurologista, clínicos que tenham experiência na prática de diagnóstico de morte encefálica. Precisa haver um treinamento desses profissionais para que eles realizem esse tipo de avaliação desse paciente. E durante todo esse processo, desde o início, a equipe suspeitou de uma morte encefálica, a família ela já precisa ser sinalizada. É uma forma também de favorecer para que esses familiares consigam já ter um processo de início de luto, ok? Fornecimento de todas as informações e suporte necessário para a tomada de decisão em relação à doação. A família está num momento de fragilidade emocional. A família pode perguntar para os profissionais, para a equipe de saúde, várias vezes o mesmo questionamento. Então, a equipe precisa estar atenta também, fornecer as informações necessárias, o que a família se sentir na vontade de perguntar sobre coisas clínicas, sobre coisas do processo, como é que vai ser, como é que acontece. É importante que a equipe esteja preparada para explicar para esse familiar como que acontece todo esse processo. Só para vocês entenderem também, quando o paciente tem um diagnóstico de morte encefálica, quando é confirmado, feitas essas avaliações, a família vai acompanhando essa avaliação, fecha o diagnóstico de morte encefálica. Se houver a aceitação do processo de doação de órgãos, as equipes captam esses órgãos que serão doados para as instituições em que os pacientes que vão transplantar irão receber esses órgãos, certo? Então, só a título aí de curiosidade para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse processo. O momento, o local e a maneira de abordagem familiar são essenciais na decisão pela doação de órgãos. Gostaria que vocês ficassem atentos a essa informação. A forma como se é abordada essa família geralmente vai fazer toda a diferença no processo de decisão ou negação da doação, certo? Então, um ambiente tranquilo, uma equipe preparada, treinada para abordar essa família e a forma também, o que se diz em relação ao processo de doação é extremamente importante nessa decisão. Apoio e suporte psicológico para a família do potencial doador, mesmo que o profissional da psicologia não faça parte dessa equipe que vai abordar a família na entrevista, né, para a doação, é extremamente importante também. O profissional de psicologia, ele vai dar esse suporte, ele pode acompanhar esses familiares desde o momento da internação desse paciente. Então, o paciente internou, o profissional de psicologia pode fazer esse acompanhamento, pode dar esse suporte durante a internação, durante a avaliação do diagnóstico de morte encefálica, como também pode participar da abordagem da entrevista familiar para o processo de doação de órgãos. E aí, trouxe um pouquinho para vocês a questão da entrevista familiar. Quais são os aspectos importantes de se abordar em relação a essa entrevista? O profissional, a equipe que vai falar com esses familiares, precisa expor a importância da doação. Falar como é que acontece esse processo, é um assunto, é um tema que socialmente a gente não discute muito sobre isso, certo? Uma outra coisa que a gente fala também, né, que a gente expressa socialmente, vamos falar sobre a doação de órgãos em algum momento, né, com outros familiares, falar do nosso desejo, do que a gente gostaria, por exemplo, caso alguma coisa aconteça com a gente. Então, é importante a gente falar como é que acontece o processo, para quem esses órgãos, né, vão, como é que funciona o sistema de doação. Esclarecer dúvidas e fantasias em torno do processo. Falar para essa família o que pode ser doado, tempo, procedimento realizado,
Como é que é feita essas avaliações, como é que é feita a cirurgia para captar esses órgãos. Às vezes as famílias têm curiosidade em saber um pouco sobre isso também. Como que o corpo é recebido. Muitas vezes as famílias têm um pouco da fantasia de que esse corpo vai vir mutilado, vai vir retalhado, né? Então a gente precisa definir para essa família, dar segurança de que esse corpo vai ser entregue íntegro, né, para o familiar. Então, e o meu paciente vai doar uma córnea, ele de repente vai ficar ali sem, né, com um buraco, alguma coisa assim. As famílias têm essa fantasia. E é importante a gente frisar isso, né? Como que esse corpo é recebido, que ele vai ser recebido na íntegra, que ele vai ser recebido fechadinho, do jeito que o paciente se encontrava antes, ok? Quem paga pelo procedimento, muitas vezes a família tem dúvidas sobre isso. Eu preciso pagar alguma coisa, é o SUS que fornece esse processo, esse procedimento. E se é possível conhecer quem recebe esse órgão. Algumas famílias, alguns familiares também questionam durante a entrevista familiar se é possível conhecer o receptor. Se sentem uma espécie de honra, de satisfação por realizar a doação, mas desejam conhecer quem é que vai receber aquele órgão, um pouco na espécie de um pouco dessa fantasia de pensar que, por exemplo, o meu pai está doando para alguém, vai ter um pouco do meu pai em relação na personalidade de uma outra pessoa. Tá? Então é importante que a gente tire todas as dúvidas durante a entrevista familiar, cesse um pouco dessas fantasias em relação a esse processo, que é uma forma também de esclarecer um pouco melhor sobre isso. O profissional precisa ser claro e estar seguro das informações fornecidas. Vamos supor que eu sou o profissional de saúde que vou abordar essa família na entrevista familiar e tenho dúvidas em relação a esse diagnóstico de morte encefálica. Tenho dúvidas em relação ao que eu estou trazendo para essa família. Tá? Então, assim, eu preciso ser claro, eu preciso estar seguro. Eu não posso, de repente, chegar... Vamos supor que a família queira ver o seu paciente. E aí, não, tudo bem, olha, mas quando o senhor chegar lá, ele vai estar respirando, o coração vai estar batendo. Será que se eu falar isso, eu não vou trazer uma dúvida para o meu familiar em relação ao que ele entende sobre morte encefálica? Né? Então, eu preciso estar seguro, eu preciso ser clara em relação ao que eu estou trazendo para o meu familiar. Eu preciso estar seguro de que morte encefálica é morte, né? Então, é algo que a gente precisa estar atento enquanto profissional. Exercer a humanização e a solidariedade com os familiares enlutados. Geralmente, o momento da entrevista familiar, como já falei anteriormente para vocês, é um momento difícil para esses familiares. Então, da gente entender que essa família também precisa de um tempo para decidir, também precisa pensar sobre isso. Às vezes falar com outros familiares para poder entender melhor, falar às vezes sobre o desejo do meu paciente, se ele queria doar ou não, se ele de alguma forma expressou sobre isso, e aí de definir pela aceitação ou negativa do processo da doação. Então, a gente precisa entender que a gente está ali lidando com familiares que estão vivenciando o início de um processo de luto, ok? E lembrar que no processo de doação de órgãos, a gente fala de expor sobre a importância da doação de órgãos, mas em nenhum momento a equipe de saúde que está abordando essa família pode convencer, pedir ou induzir para que essa família aceite o processo da doação. De sempre pensar que é um processo de escolha dessa família e que a gente, enquanto equipe de saúde, também precisa acolher esses familiares a partir da escolha que eles realizam, ok? E aí eu trouxe para vocês um pouco sobre alguns fatores
que favorecem esse processo de doação, certo? A doação, geralmente, ela assume um papel para os familiares a partir de significados como um conforto, como uma satisfação, uma honra por estar decidindo doar os órgãos para alguém que precisa daquele órgão para ter uma sobrevida maior, certo? E uma forma de amenizar essa dor. Isso também é colocado para o familiar que está ali, né, entendendo o processo da doação, que a pessoa quem recebe esse órgão é um paciente que precisa, como única alternativa terapêutica, de um transplante de um doador, certo? Então, a família ela entende um pouco sobre esse processo para que ela tome a decisão dela com mais segurança, ok? A confiança estabelecida entre a família e a equipe de saúde que prestou assistência ao doador também é imprescindível no processo de favorecimento em relação a essa doação. Por quê? Essa confiança ela é estabelecida desde o momento que esse paciente interna. Né? Se a minha família se sente segura, se sente que pode questionar alguma coisa para a equipe, que a equipe não está escondendo informações sobre esse paciente ou sobre alguma coisa desse processo, da situação, ela se sente também mais favorável a aceitar o processo da doação. A questão da segurança de que o doador também foi assistido de forma adequada em uma unidade hospitalar também adequada, também é um dos fatores que vai fazer a completa diferença em relação ao favorecimento desse processo de doação. Lembrando que, pelo fato de muitas vezes essa família estar num processo de luto inicial, numa fase de uma negativa, de uma compreensão, né, que a gente chama que não é uma compreensão racional, mas uma compreensão emotiva, né, assim, subjetiva daquele processo, daquele óbito, a gente precisa pensar nessa família como alguém que a gente precisa amparar e acolher o tempo todo. Então, esse apoio emocional, né, esse suporte da equipe de saúde, se ele acontece desde o momento que esse paciente chega na emergência de um hospital, por conta desse acidente, dessa queda, desse AVC, a família entende também que ela foi bem assistida, que ela foi bem acolhida e que, de alguma forma, ela se sente favorável numa situação de confiança da equipe pela decisão do processo de doação. E aí a gente tem também alguns fatores, né, que podem dificultar esse processo de doação. Por exemplo, quando a gente tem a compreensão inadequada da morte encefálica, por isso que eu falo para vocês também da questão da segurança, da clareza das informações, o que significa essa morte, quais são as avaliações que são realizadas, eu estou atestando que o paciente foi a óbito, então eu preciso fazer com que a equipe, com que a família, na verdade, se sinta segura em relação a esse óbito que aconteceu. O desconhecimento do desejo do familiar sobre a doação. Vamos imaginar que o meu pai ou minha mãe foi a óbito, mas eu não sei qual era o desejo dele ou dela em relação a essa doação. Ele nunca falou sobre isso, ele nunca questionou, nunca mencionou nada. Prefiro não decidir por esse processo, prefiro não aceitar esse processo de doação, porque eu não sei qual era o desejo do meu familiar. Medo de doar órgãos da pessoa viva, aí vai um pouco também essa questão, vai um pouco da questão das fantasias que a gente conversou anteriormente. Então, medo de doar órgãos da pessoa viva é como se a gente subjetivamente não conseguisse acreditar que essa morte aconteceu. Assim como o próximo tópico, o sentimento de ser responsável por autorizar o desligamento dos aparelhos, né? Quando não há, acho que aí é um pouco de uma cadeia
de circunstâncias, né? Quando a gente fala da compreensão inadequada dessa morte encefálica, quando a gente fala do medo de doar órgãos de uma pessoa viva, quando a gente fala sobre o sentimento de ser responsável por autorizar o desligamento dos aparelhos, a gente está falando um pouco dessa falta de compreensão em relação a todo o processo, que pode ser algo por falta de uma explicação da equipe ou por uma questão de uma não aceitação, de uma não compreensão subjetiva naquele momento do processo de luto, tá? E, por fim, o descontentamento do atendimento realizado ao paciente pela equipe de saúde. Quando a família não se sente segura, quando ela não consegue perceber um acolhimento, quando ela não consegue perceber um bom atendimento do seu paciente, ela acaba tendo esse descontentamento e acaba por não optar por o processo de doação como uma forma de transparecer um pouco desse descontentamento, certo? Então, o que eu queria trazer para vocês em relação ao processo de doação seriam mais ou menos, claro que existem outros fatores que a gente pode pensar em relação a fatores que dificultam ou que favorecem esse processo de doação, mas aqui estão, eu trouxe para vocês alguns desses fatores principais, tá? E aí eu falei para vocês inicialmente, né, sobre o meu lugar desse processo da doação e trouxe aqui para vocês um pouco sobre a questão da psicologia nesse processo de doação, ok? Quando a gente fala, trouxe para vocês a questão de o suporte emocional dado a esses familiares, né? E o psicólogo, ele também pode atuar em outras circunstâncias. Por exemplo, na questão da conscientização e divulgação de informações sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Campanhas, palestras, Setembro Verde. Para quem não sabe, a título de curiosidade, a campanha de incentivo à doação de órgãos acontece em setembro, com uma campanha do Setembro Verde. E a questão da participação no processo de sensibilização e humanização das equipes de saúde que lidam com esses pacientes e seus familiares. Então, da gente sensibilizar especialmente as equipes de saúde, das UTIs, das emergências, que recebem esse tipo de paciente, como que eles podem realizar o acolhimento desses familiares e como acionar, por exemplo, o suporte da psicologia em relação a esses familiares ou a esse paciente, ok? E a questão da participação da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, as CIDOTs, e realizar a entrevista familiar nos casos de potenciais doadores. Tá? Então, a equipe de psicologia pode realizar um trabalho de conscientização, de psicoeducação, pode realizar um trabalho de apoio e suporte emocional como psicólogo hospitalar ou mesmo psicólogo clínico no acolhimento desses familiares enlutados, pode atuar nesse processo de sensibilização e humanização das equipes de saúde, como também pode ser membro da equipe da CIDOT e realizar essa entrevista familiar para abordar as questões do processo de doação. É importante dizer também que as equipes da CIDOT, é interessante que essa equipe, o momento da entrevista familiar aconteça com um profissional também que esteja acompanhando, que estava acompanhando esse paciente no setor em que ele se encontrava, como uma forma também de esclarecer algumas dúvidas que a família possa ter no sentido da avaliação clínica, da própria evolução do óbito desse paciente. Então, sempre no momento da abordagem familiar, se possível, um membro da equipe do setor que o paciente se encontrava, que esteja presente, e as pessoas que vão falar um pouco mais sobre o processo da doação de órgãos. Podem participar profissionais como enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos,
são membros das equipes de saúde que podem participar do processo de abordagem, né, da doação de órgãos no momento da entrevista familiar. Ok? Aqui eu trago algumas referências para vocês sobre o que a gente conversou, ou em relação às leis, né, em relação às leis de transplante, do Sistema Nacional de Transplantes, sobre a questão dos autores aqui que falam um pouco sobre o luto, como a Elizabeth Kubler-Ross e Colin Parkes, e as leis também sobre a doação de órgãos e transplantes, Lei 10.211, e a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o diagnóstico de morte encefálica, ok? Aqui estão alguns dos meus contatos, né? Coloquei aí o meu e-mail e a minha página do Instagram. E é isso, tá? Até mais, qualquer dúvida ou questionamento, estou disponível. Gostaríamos de agradecer à professora Eugênia. Muito obrigada por sua excelente contribuição. Com essa apresentação, chegamos ao final de nossas apresentações dessa tarde. Voltaremos às 19 horas com as apresentações que encerrarão o terceiro dia do primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Muito obrigada a todos e esperamos vocês aqui com a gente. Até lá!